Carol, fica à vontade, tá? Então, eu trouxe esse mapa para vocês situarem, né, o quão, né, foi impor- importante na parte ecológica a nossa região. Esse mapa foi uma reportagem que teve da revista UFO, a edição de número 139, que mostrou ali alguns casos, né, que aconteceram aqui próximos e como que tem um circuito aqui de eventos, né? Nós temos aqui Turama, próximo, que é o caso do seu João Caiana, nós temos São Francisco de Sales, que é o caso do Vilas Boas. Em Jales a gente tem o Sindacta, então assim, tem outros casos, né, que eu vou estar passando aqui para vocês. E parece também que existem momentos que acontecem mais ou menos coisas. Então, por exemplo, em 96 teve uma onda muito grande, parece que a nível nacional ou mundial, porque no caso do chupacabras que a gente está falando, aconteceu em Porto Rico, enfim, em outros lugares. E depois, em 2008, a gente teve uma outra onda aqui na região. Na década de 70, Cleide, se você quiser passar, eu Sim. vou falar um pouquinho dos casos clássicos e depois eu vou, que não foram pesquisas nossas, né? Tem pesquisa aqui de várias pessoas, né? E depois eu vou seguindo mais para frente. Aqui o primeiro caso que a gente está falando aqui é do seu Anilson Pátrio, né? Que ele foi uma pesquisa em Mirassol. Tinha um senhor, o seu Neymatiel Pires, ele era um professor e ele pesquisava bastante, não só ufologia, mas várias coisas, tipo ciências, enfim. E aí ele pesquisou vários casos e junto com Álvaro Fernandes e o próprio Walter Miller, e eles pegaram alguns casos, fizeram sessão de hipnose regressiva, tiraram moldes, no caso de pouso de nave, então tem muito material. Hoje, ele é falecido, o filho dele, o Lornei, que a gente tem contato, ele tem ainda um pouco de material do pai dele. Então, assim, tem alguns casos, por exemplo, que a gente ainda tem é, áudio de sessão de hipnose que foram feitos com as testemunhas, tem molde de pouso de nave, tem roupa da pessoa quando ela estava no momento da abdução, que teve uma marca. Então, eles acabaram ficando com algum material. Então, assim, esses mais antigos, que foi da época da pesquisa do seu Ney, a gente ainda tem que está com o Lornei, né? Esse caso do seu Nilson Pátrio é um caso bem clássico, né? Um caso bem conhecido, que foi o caso do senhor, que ele era vendedor de livros, e ele foi abduzido duas vezes. A primeira abdução, ele foi aqui perto, próximo de Penápolis, num local que chamava Salto da Banhandava. Ele, na verdade, ele viu um objeto na estrada, ele parou o carro e no outro dia o policial rodoviário achou ele caído do lado do carro. Aí passou um período, ele foi, aí sim que ele foi levado, é, ficou sumido 5 dias. E ele foi aparecer em Colatina, no Espírito Santo. É um caso clássico, não sei se vocês se recordam disso. E aí o seu Anilson, quando ele voltou, né, foi feito hipnose nele, né? E aí descobriu-se que nos dois momentos, tanto na primeira, que foi rápido, ele foi levado até a nave, e na segunda, ele deu carona para uma pessoa, e acho que era Alex que chamava, o rapaz falou que ia ficar em Catanduva, e estava chovendo muito, ele falou que o rapaz entrou no carro, só tinha uma caixinha que ficava no colo do rapaz. E aí eles foram conversando, mas que o rapaz não falava muita coisa. Ah, você vai ficar onde? Ah, não, pode me deixar aqui, mas, tipo, deixou na praça, mas estava chovendo, você não quer que eu te leve? Uma coisa meio esquisita, mas enfim. E aí ele foi abduzido na segunda vez, ele ficou 5 dias na mão deles, né? Voltou com várias marcas no corpo de exames, né? E ele relata também que ele viu um outro eu, né? O seu Nilson era uma pessoa mais simples, né? Ele falava assim, eu vi um outro eu, ou seja, né, ele viu um clone dele. Se você quiser passar, Sim.
Vi um outro eu. Um Cara, o outro eu. negócio é punk mesmo. Aí aqui, depois, mas agora, recentemente, em 2020, o Marco Aurélio Leal, junto com o Ivan, eles estiveram aqui na região, colhendo alguns relatos. Eles foram primeiro em Lins, pegar o caso da Dona Maria Sintra, até o Marcão já postou lá no canal dele essa da Maria Sintra, mas ele não, do seu Anísio, ele não colocou ainda. Acho que todo mundo conhece o Marco Leal, né? Que ele está aqui da esquerda para a direita, Sim. tem o Marco Leal. Ao lado do Marco está a. Vamos ver agora? Não é Sinara. Quem está lendo aí para me falar, o nome é a filha Aqui na legenda, em do senhor. 2020, recebemos os pesquisadores Marco Aurélio Leal e Ivan Lima para entrevista com a filha do senhor Onilson Só tem um nome Pátero. diferente. Não é Samária Sinara, Pátero. Samária. Samária. É a filha dele, ao lado do esposo dela, e depois vem meu marido, eu, Eustáquio e o Ivan, que é o último que fecha os grandão na ponta e os pequenininhos no meio. Sim. E a Samária contou algumas coisas, né, do que ela lembrava, do caso do pai dela, e também ela relatou que a gente já sabia, né, que o senhor Nilson tinha falado, tem uma entrevista do senhor Nilson na internet, parece que ele foi convidado para o Pinga Fogo, mas essa reportagem eu não consegui achar. Tem o caso da Bianca, né, que tem entrevista do seu Nilson, não tem, eu não sei se não foi pro ar, mas enfim, tem uma outra entrevista lá, de um outro canal, que ele relata que a cor do cabelo dele mudou. Então ele tinha cabelo grisalho, quando ele voltou o cabelo estava preto. E Nossa. a Samária ela falou pra gente que sim, que realmente foi um dos casos que aconteceu isso. Então assim, teve esse sumiço dele, que a gente ainda brinca, que o estagiário deixou a vaca aqui em Mirassol e o seu Nilson lá em Colatina, porque o seu Nilson ficou no morro, num lugar que só chegava a cavalo. Impressionante, Não tinha como ele parar lá. Isso foi um caso que aconteceu. Mas ele não lembrava, né? Ele não lembrava, né? Não, só lembrou como que ele foi parar de lá, né? Não. Ele acordou desesperado, inclusive ele escreveu lá na pedra, né, o nome OP, né, para mostrar que ele teve lá, estava chovendo muito. Ele não lembrava como que ele tinha ido para lá, e ele também não, da primeira vez também que ele estava no carro, que ele foi achado caído no chão, também ele não sabe o que aconteceu, né? Ele só lembrou de tudo isso depois de hipnose, né? Uhum. Das sessões de hipnose. Pode passar aqui? Se não tiver perguntas sobre isso, a gente pode passar. Vamos seguir. Vai lá. Esse é um caso que eu não sei se é muito conhecido. É da represa de Marimbondo. Ele fica aqui uns 50 quilômetros de Rio Preto. O vigia, estava chovendo muito, e o vigia da represa observou uma luz, ele achou que fosse um helicóptero. E essa luz veio e pousou em cima da represa, né, que tem aquela estradinha, né, que passa assim da represa, que tem a parte alagada e a parte não alagada, e o helicóptero pousou lá e desceu 3 pessoas. E ele chegou lá, só quando ele viu que não era um helicóptero, depois, se o Cleiton puder passar mais um, que eu acho que vai ter o desenho da nave. Uhum. Olha, observa o desenho da nave. Apesar de não ser aquele formato discoide, mas esse formato de forninho, ele é aquele forninho de barro, né? Forno de pizza, é um formato também clássico, bem conhecido. No caso do seu Gabriel, lá do Imbornal, né? Que eu esqueci, da cidade de Minas. Até a Dona Maria Sintra, também de Lins, também era um formato assim. E aí o que aconteceu? O vigia, ele estava armado, ele atirou. E aí ele levou uma surra desses caras. Apanhou, né? Desses seres. E eram 2 homens e uma mulher. É um caso que ele não é ele foi um caso pesquisado aqui, adicionei também pesquisou, teve outros pesquisadores mas ele ficou um caso meio esquecidinho, assim, né? Não sei se o pessoal mais regional, não sei se o pessoal sabe desse caso. E Carol. Fala, Éder. Ô, Cleiton, a Carol, esse caso eu achei, olhando esse caso, eu achei interessante o quão parecido ele é com o caso daquele senhor que relatou lá em Minas Gerais, aquele senhorzinho lá que relatou, que viu uma nave
parada no brete ali, né? Na estrada. Ah, lá no Rio de Janeiro, pô. E, não sei se é no Rio de Janeiro, não sei se é lá em Minas Gerais ou aquele senhorzinho. Não é o que eu conversei, não, é? É isso, tu conversasse com ele, tu e o Riba. Ah, não, é Rio de Janeiro ali, pô. É Rio de Janeiro? Ali é a Serra da Beleza, cara. Isso, é um senhorzinho bem simples, assim, aquele isso relator aí. que tava na caminhonete dele, Uhum. com a esposa dele, tinha uma nave estacionada, né, na beira da estrada. Ela tava pousada lá, encarando eles, né? Exatamente, e tinha dois seres, um deles era, a cor deles era estilo, como é que ele falou, né, aquela pessoa que é branca, cor de cobre. É albino. Albino, exatamente, eu achei muito parecido com esse caso aí. Então, os seres dessa nave. A cor dos seres, né? Lembra muito o depoimento dele, né? Sim. Não tem porquê, né, meu, que essas pessoas ficarem mentindo, né? Exato. Eu não vejo uma maldade para essas pessoas ficarem. Mentiroso é o governo. Mentiroso é o governo, as pessoas. Pois é, cara, né? Por que esse cara vai ganhar mentindo, cara, Exato. né? O cara tá ali de boa, abre o coração, né, pra falar, então não vejo motivo. Mas fala, Carol, continua, desculpa. Não, imagina, meu marido veio trazer o computador aqui, que fica mais fácil de eu acompanhar também. Bacana. Aqui também tem um caso que eu ouvi, né, me contaram, eu não tenho muita certeza, porém, diz que Ilha Solteira também, quando estava construindo uma barragem, que Ilha Solteira foi uma cidade que ela foi construída até pelo pessoal da CESP, né, os funcionários vieram para cá fazer a barragem, acabaram ficando, é uma cidade planejada, né, uma cidade até bem turística, né, se for ver. E aí também tem uma história de que também o vigia estava lá na barragem e ele atirou, só que veio e caiu, eles revidaram, né, jogaram um raio nele e ele foi carbonizado. Eu escuto essa história aí, não achei registro. Mas não é esse senhor da foto, não, né? Não, esse daí é da usina Marimbondo, que é na região aqui, mas não é mesmo a usina, tá? Tá bom. Esse daí é em outra cidade e o Ilha Solteira é outro caso. É aqui, ó, a represa Marimbondo. Deixa eu passar aqui, então. Aqui, ó, a represa Marimbondo, ela está localizada na grande cidade de Icém. Ela está em Icém, que é perto de Rio Preto, e esse outro caso que eu falei, Ilha Solteira. Uhum.